Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou Bernardo Mosqueira. Essa é a primeira conversa de uma série de conversas a partir da exposição às impurezas extraordinárias de Miriam Inês da Silva, que está na Galeria Almeida e Dale. Hoje a gente vai conversar, eu e Ana Clara Simões Lopes. Ana, tá aí? Aqui, boa noite, gente. A gente está experimentando esse formato aqui pela primeira vez, então talvez a gente tenha que ir aprendendo durante essa conversa, como é que isso vai rolar. Bom, amanhã, só dar algumas informações iniciais também. Essa exposição, ela está, claro, aberta à visitação ao vivo, mediante agendamento. Para o agendamento, vocês podem entrar ou no perfil do Instagram da galeria ou no site da galeria, tem um formulário em que você agenda a sua visita. E essa exposição também está acessível online. Um trabalho bem bonito, na verdade. Amanhã é o último dia desse ano para a visitação pessoalmente. Depois a galeria entra em recesso e abre de novo no dia 11, e a exposição fica aberta até o dia 27 de fevereiro. Eu estou falando direto de Nova York, que é onde eu moro, faço mestrado aqui, no CCS Bard, e Ana está falando diretamente, como vocês podem ver, do espaço expositivo. A gente vai conversar um pouco sobre essa artista, Miriam Inês da Silva, e sobre o processo de pesquisa para essa exposição. A primeira vez que eu encontrei os trabalhos de Miriam foi talvez há uns 9 anos atrás, no Bar do Mineiro, que é um lugar importante para a arte no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Bar do Mineiro é o bar do Diógenes Paixão, que é um colecionador importante, que tem uma quantidade considerável de obras do Volpi e também da Miriam. Eu lembro a primeira vez de ter visto esses trabalhos e perguntado sobre a autoria deles, e das pessoas terem falado simplesmente que é uma artista popular, mas a gente não tem muita informação. Em 2015, na ocasião de uma das reuniões para a edição de um livro que se chamava Arte Rio 21, que o Paulo Reckenhoff estava organizando, o Paulo me apresentou a coleção do Irapuã Cavalcante, que ficava no prédio da FGV, que era onde essas reuniões estavam acontecendo, porque a FGV estava editando esse livro. E eu lembro deles falarem das outras obras que tinham nessa coleção, nesse escritório, e eu ficar bem fissurado sobre essas 20 pinturas em madeira, em pequeno formato. Já contei essa história várias vezes para a Ana. E perguntar ali para eles, tanto para o Irapuã quanto para o Paulo, mais informação, e não tinha muito. Eu comecei a pesquisar, então, em 2015, o trabalho de Miriam, e todas as referências que eu encontrava online, tratavam do trabalho de uma maneira que eu achava um pouco estranha, já vamos falar um pouco sobre isso, e com muitas incongruências e contradições, né? Eu acho que o maior sinal disso, e a gente percebeu isso de novo na pesquisa que a gente fez esse ano, é a quantidade de formas diferentes com que o nome da Miriam é escrito, né? A gente tem Miriam, só Miriam com M, Miriam com N, Miriam Inês com Z, com S, com acento, sem acento, da Silva, Silva Cerqueira, Cerqueira da Silva, todas as possíveis combinações. Da mesma forma, a data de nascimento, às vezes era 1930, às vezes 37, às vezes 39, nascido às vezes em Goiânia, às vezes só em Goiás, às vezes em Trindade. Foi tão difícil encontrar informação naquela época que eu
depois de ter percebido que os pequenos trechos que a gente conseguia achar online diziam mais ou menos a mesma coisa, que era a pureza, a simplicidade, a doçura, a tradição na obra de Miriam, eu achava aquilo tão estranho e tão superficial que eu parei de pesquisar e voltamos a pesquisar esse ano, em 2020, quando a galeria Almeida Ideia me convidou para fazer uma curadoria sobre a obra da Miriam, e eu, estando aqui a, não sei, 8.000 quilômetros de distância, chamei a Ana para trabalhar comigo. E a gente teve descobertas importantes nesse processo, né, Ana? Sim, eu acho que a primeira descoberta que vale ressaltar, na verdade, foi a descoberta da Sofia, né? Porque ter conseguido entrar em contato com a filha da Miriam, que é a Sofia, eu acho que foi muito importante e mudou drasticamente o caminho de pesquisa que a gente estava tomando, né? Porque até então a gente só tinha acesso a informações já trabalhadas, a gente não tinha conseguido acesso a quase nenhuma fonte primária, e todas essas informações trabalhadas chegavam para a gente muito através dessa narrativa e dessa perspectiva que a gente não sentia muita vontade de trabalhar. Então, eram sempre essas construções e narrativas, no geral, que defendiam assim o trabalho de Miriam como um trabalho ingênuo, como um trabalho sem intencionalidade, como um trabalho inocente, puro, todos esses adjetivos que, na minha opinião, se afastam um pouco, na verdade, do que eu acho que ela estava tentando fazer, de fato, na construção da sua obra. E aí eu acho que a Sofia foi muito importante, primeiro pela disponibilidade imensa, né, e por toda a boa vontade que ela teve em se fazer presente na pesquisa, em permitir que a gente tivesse acesso a esses arquivos e por ter mesmo compartilhado com a gente todo o arquivo documental de Miriam. Porque isso, para mim, também é algo muito curioso, que hajam tão poucos registros sobre essa artista que manteve um vastíssimo arquivo documental em vida. Miriam guardava catálogos, guardava recortes de jornal, guardava as cartas que ela recebia dos museus. Então, assim, a gente está lidando com uma artista que, de fato, estava preocupada em manter e organizar uma série de documentação que nunca foi vista, que nunca foi trabalhada, sobre a qual ninguém nunca se debruçou. Então, eu acho que essa foi uma descoberta assim, muito importante, eu diria. Uhum. E foi bem incrível. Assim, a gente tinha algumas percepções sobre o trabalho de Miriam quando a gente pesquisou. Talvez a gente conseguiu acesso talvez a umas 200 ou 300 obras nesse processo, né? A imagem dessas obras e enquanto a gente via essa quantidade de trabalhos imensa que a artista desenvolveu entre a passagem dos anos 50 para os anos 60 e 1996, que é quando ela faz a passagem, a gente encontrava ali representações e narrativas que se mostravam, se apresentavam a partir dos detalhes que não correspondiam àquelas narrativas que a gente encontrava nesses textos pequenos e notas sobre o trabalho da Miriam, que falavam sobre como a Miriam representava a vida simples, a pureza de uma artista ingênua, primitiva, a intuição de Miriam e coisas desse tipo, como se essas imagens produzidas pela artista fossem sempre uma representação elogiosa, por exemplo, as questões da tradição, né? E aí quando a gente conseguiu localizar
a Sofia, depois quase de um trabalho de detetives, assim, a Sofia foi muito generosa, abriu todo o acervo para a gente, e nesse acervo a gente conseguiu confirmar muita coisa, conseguimos confirmar muitas coisas também com a própria Sofia, né, com as histórias que ela pôde contar para a gente, e a gente descobriu que, de fato, o que a gente conseguiu confirmar ali, de fato, é que muito diferente de uma mulher com essa simples, ingênua, etc. Miriam era uma verdadeira transgressora, uma mulher moderna que ninguém segurava, comprometida somente com a liberdade, com a invenção de outras formas de viver, uma mulher que se forte, que se rebelou em relação à própria família, aos desejos do pai e dos pais para a sua vida, decidiu ser artista, e mais tarde se rebelou também e se libertou de um casamento, né, de um marido, e construiu a vida como quis, e sempre comprometida com os próprios prazeres, com as próprias invenções, e o trabalho dela acontecia dessa forma, é resultado dessa busca por outras formas de viver e por uma vida prazerosa, né? E é um pouco a crítica à hipocrisia e à tradição que está presente no trabalho, e o elogio à liberdade e à transgressão que também está ali. E essa exposição trata um pouco disso, né? O título dela, inclusive, né, que é bem As Impurezas Extraordinárias de Miriam Inês da Silva, diz respeito um pouco à impureza, não só no sentido da moral, né, pelo contrário, mas daquilo que não é uma coisa só, né, o puro aquilo diferente, não é o mesmo que o limpo, por exemplo, né, o puro é aquilo que é uma coisa só. O que a gente quando a gente está ressaltando essa qualidade impura do trabalho da Miriam, a gente está ressaltando também essa coisa que não é puramente arte popular, nem puramente arte contemporânea, mas algo que não está respeitando nenhum tipo de categoria, né? E esse é o método principal o gesto principal dessa exposição, é tirar o trabalho de Miriam dentro dessa categoria de arte popular e ver o que a gente pode aprender com isso, o que a gente percebe quando a gente tira o trabalho de Miriam dessa categoria de arte popular que sob essa categorização se tornava invisível. Sim, e eu acho que tem algo que vale ressaltar também, que para mim essa transgressão de Miriam, eu observo muito esse ato transgressor de Miriam através dos detalhes que ela inclui nos trabalhos. Então, eu acho que, por vezes, logo aqui atrás de mim tem um conjunto que eu acho que representa bem isso, que é esse conjunto onde ela representa as cenas familiares e as cenas de casamento. E por muitas vezes as pessoas observam esses quadros e entendem essas obras como um elogio muito grande ao casamento. E, na verdade, quando você dedica a cada uma delas um olhar mais atento, você percebe detalhes ali que, na verdade, deslocam essa idealização, que para mim não é idealização nenhuma. Esses detalhes recolocam muito a forma como ela está tratando das coisas. São sempre detalhes sutis, assim, mas que demonstram que existe ali alguma questão, não é só uma representação pela beleza ideal daquilo que se mostra. Ela está tentando tratar de questões ali. Eu acho que tem algo que pode ser, que eu acho que é importante ressaltar, que são dados da biografia da Miriam. Ela nasce em 1937, e é importante ressaltar que é 37, porque todos os lugares que vocês pesquisarem vai estar dizendo 1939, é 37. Ela nasce em Trindade, que é uma cidade de Goiás, que é uma cidade muito interessante, porque é uma cidade que nasceu e se formou ao redor de relatos de milagres, né? No século XIX, um casal de
eu acho que eles eram lavradores ou Eram garimpeiros. mineiros. Mineiros, eles estavam um pouco trabalhando a terra e encontram um medalhão, um medalhão de barro, e quando eles veem é uma imagem religiosa com a Santíssima Trindade coroando Maria. E esse medalhão realiza, né, eles rezam para esse medalhão e esse medalhão realiza um milagre para eles. As pessoas em volta começam a se interessar por isso e começam a rezar para esse medalhão, e as pessoas começam a ter milagres, e eles montam uma pequena cabana que depois vira um pouco maior, e depois vira um pouco maior, até que vira uma igreja matriz de Trindade, que se torna um dos maiores polos, os maiores destinos de romaria no país, né? É um local de culto em reverência ao Divino Pai Eterno, e Miriam nasce nesse lugar, em Trindade, que é um lugar onde as pessoas vão para que milagres aconteçam, considerando muito naturalmente essa descontinuidade da racionalidade, né? Essa descontinuidade das narrativas ordinárias, né? Um lugar onde o extraordinário é o que fundamenta aquela localidade, né? E aí acontece algo interessante, que apenas, eu acredito que talvez 2 anos depois, ou talvez até no mesmo ano em que ela nasce, a capital do estado de Goiás é transferida para Goiânia, né, que é uma cidade planejada. E Goiânia foi construída a 20 e poucos quilômetros de Trindade, isso tudo como parte de um grande projeto da Era Vargas, que é o Marcha para o Oeste, né? Então, Miriam, ela vivencia na sua infância o processo de modernização daquela região, e ela acaba estudando na Universidade de Goiânia. Ela estuda pintura na Universidade de Goiânia e depois vai para o Rio de Janeiro, e ela vive, portanto, intimamente o processo de modernização do Brasil no século XX, né? Nessa passagem da primeira para a segunda metade do século XX. E o trabalho dela acompanha isso. O trabalho dela representa justamente essas tensões, todos os tipos de tensão que acontecem nesse processo de modernização do Brasil, né? Então, são essas tensões entre a tradição e a inovação que estão tão presentes e fundamentam o trabalho da Miriam. A gente pode... E eu acho que, na verdade, isso acontece no trabalho de Miriam de uma maneira evidente, singular e forte, como eu acho que em muito poucos outros, né? E só o fato de Miriam ter sido classificada, sobretudo a partir da década de 70, ainda que antes tenha acontecido também, como convencionada, pelo menos a partir dos anos 70, como artista popular, artista ingênua, artista naif, artista primitiva. Só essa definição do trabalho dela dessa forma tornou todas essas questões invisíveis, né? Completamente invisíveis. Nessa exposição, pela quantidade de obras e pela forma como a gente agrupa, a gente tentou ressaltar algumas dessas tensões e movimentos propostos pela obra da Miriam. Logo na entrada, exato, obrigado, Ana e Pólia. A gente apresentou uma obra importante, até à direita dessas. Pólia, por favor. Isso. A gente apresentou uma obra que é uma Santa Bárbara, né? Que nunca saiu da parede da casa de Miriam, né? Miriam, como acho que a gente falou, que ela se muda para o Rio ali na passagem dos anos 50 para os anos 60. Ela acaba estudando com Ivan Serpa no MAN, além de outros cursos também de arte e gravura na cidade. E essa
essa pintura especificamente da Santa Bárbara foi uma que é muito importante para ela, que desde que ela fez nunca saiu da parede da casa dela, e é apenas uma das muitas personagens femininas fortes, com histórias de resistência e liberdade, e histórias de mulheres que sofreram a violência dos homens, né? Assim, a história de Santa Bárbara é uma jovem adolescente que é trancada numa torre pelo pai, né? E que o pai acaba matando ela, degolando ela, e um raio cai e mata o pai no momento em que ele degola a filha, né? E ela representa Santa Bárbara com essas bolas que como se fossem raios tensionados, né? Assim, poderes em volta dela. Durante a exposição tem vários outros personagens femininos desse tipo. Junto com essa parede a gente mostrou um outro grupo de pinturas religiosas, né? Fica bem evidente a partir de que universo ela está pintando. A gente contou que Miriam nasceu em Trindade e que essa terra dos milagres, e onde tinha essa igreja matriz de Trindade. O que a gente não contou ainda é que nessa igreja matriz existia, ainda existe de outra forma, mas existia um local chamado a Sala dos Milagres, né, que é uma sala enorme que reúne obras votivas, né? Objetos, pinturas que as pessoas entregam como ex-votos, como cumprimento de promessas. E nessa sala dos milagres tinha uma quantidade enorme de pinturas votivas, que são essas pinturas que representam cenas de milagres, ou cenas de acidentes, ou cenas de milagres. E é a partir desse universo das pinturas votivas, desse universo dos milagres, que Miriam decide pintar, né? A gente... Desculpa, Ana. Desculpa, Bê, só para quantificar um pouco essa questão dos ex-votos, a Igreja Matriz de Trindade, ela foi uma igreja, foi uma das primeiras igrejas a ter uma sala construída para armazenar os ex-votos. Porque quando essa igreja foi construída, ela era uma igreja muito pequena, uma igreja, enfim, simples, e por conta de toda essa relação milagrosa desse medalhão da Santíssima Trindade, aquela igreja começa a acumular uma quantidade muito grande de ex-votos. Então, já em 1920, 17 anos antes do nascimento de Miriam, essa igreja teve que sofrer uma reforma para a construção de uma sala de ex-votos maior, porque já em 1920 a quantidade de ex-votos era imensa. Então, só para quantificar mesmo a profusão de ex-votos que estão presentes em Trindade, que é esse lugar onde Miriam se formou, né, se constitui. E a gente conseguiu encontrar entre os documentos um relato de Miriam em que ela diz: os meus grandes mestres estão em Trindade, São Ivan Serpa, e os outros estão em Trindade, né? No começo dessa pesquisa para essa exposição, a gente conversou com algumas pessoas e a gente estava colocando as nossas questões, e para algumas pessoas foi bastante difícil de aceitar a ideia de que Miriam, de que essa classificação como arte popular fosse injusta. Essa classificação já é problemática em si, né? E essa categorização ela já é problemática em si. Mas no caso de Miriam, especificamente, a trajetória dela, a vida dela, o trabalho dela, cria uma contradição fenomenal, que denuncia a falência desse sistema de classificação, né? Porque todos os critérios que as pessoas normalmente utilizam como os limites, as bordas dessa classificação de arte popular, não vale no caso de Miriam. Porque dizem, por exemplo, o artista popular é o artista autodidata. Como é que a gente poderia considerar Miriam autodidata se ela estudou na Universidade de Goiânia, se ela estudou com Ivan Serpa, no Rio de Janeiro, no MAN, nos anos 60, se ela estuda no Instituto de Arte do Brasil, também
no Rio de Janeiro, se ela estava participando das mesmas exposições, e a gente pode mostrar entre os documentos também os artistas com quem ela estava participando de exposições na época, são Anabela Geiger, Ana Letícia, Volpe, o Volpe. próprio Palatinic, Farnese. Exato, a gente tem que... então, não, isso não pode ser um critério. O outro critério, né, que evidencia ainda mais como essa categorização é tão embebida de elitismo, né, é dizer que artista popular é aquele que vem das classes sociais mais pobres, né? Também não é o caso de Miriam. Ainda que Miriam tenha nascido em Trindade, ela nasce numa família de classe média, com recursos, né? A gente pôde descobrir até recentemente que um tio, um avô foram prefeitos de Trindade e de Goiânia, né? Então, não é o caso de Miriam classificá-la como uma artista popular por esse motivo, né? Então, o que acontece quando a gente entende que Miriam pinta dessa forma como uma escolha? Quando ela escolhe pintar dessa maneira, se relacionando com com esse universo dos milagres, né? Como nessas pinturas votivas. E a gente trata um pouco disso nessa exposição. A gente organizou a exposição em alguns grupos abertos, assim, ou formas de associações. Acho que a Ana pode mostrar um pouco para a gente alguns deles. Aqui agora a gente consegue ver o núcleo de pinturas que estão mais relacionadas ao feminino, que é essa parede que vocês observam agora. Essa parede vai de trabalhos desde os anos 70 até trabalhos que foram produzidos um ano antes da passagem de Miriam, em 95. Esses já são em papel, diferente do que ela produzia anteriormente. Das pinturas são sobre madeira. Ela pintava frequentemente sobre madeira. Então, nessa parede, os trabalhos se expandem por 2 décadas e a gente consegue perceber que essas questões da mulher e do feminino estão presentes de forma recorrente, assim, desde os anos 70 até o fim da vida da artista. Nessa obra especificamente que pode estar mostrando agora, nessa obra redonda, é bem interessante. A artista faz uma citação a um produto cosmético que se chama óleo seiva de Mutambejoá. Ela faz uma espécie de uma versão desse rótulo, né, mostrando como os limites para essa quase que digestão que Miriam propõe da cultura vernacular brasileira é realmente sem limites. Ela vai da arte votiva aos rótulos de embalagem, a música popular brasileira, as expressões do carnaval de rua, do carnaval de avenida, das cirandas, das festas de casamento, Da gafieira. Da gafieira, muita coisa. E essas são as formas os elementos da cultura vernacular que tiveram presentes na vida dela, na vida íntima de Miriam, né? Coisas que ela vivia, né? Que cercavam um pouco a experiência dela. E ela sempre nesses movimentos de representação, ela sempre cria uma pequena torção. Tem sempre um novo elemento. Se é uma santa, de repente essa santa ela vai ser representada com um decotão, ou ela vai ser representada com uma varinha de condão, e
ou então em outros mitos ela começa a misturar mitos, ou então relocalizar mitos. Por exemplo, aí nessa mesma parede onde estava... Eu acho essa um ótimo exemplo, porque nessa pintura Miriam representa Lady Godiva, que é essa figura mitológica também, que é conhecida porque Lady Godiva é uma mulher que ficou famosa por andar a cavalo nua, coberta apenas pelos próprios cabelos, como uma forma de disputa contra o seu marido. Então ela faz essa cavalgada de cavalo nua como uma forma de disputa com o marido. E nessa pintura Miriam representa a Lady Godiva junto com seu avô, Brás Trovão. Então recoloca totalmente o lugar onde essa narrativa acontece, a forma como essa narrativa acontece. Porque nas representações de Lady Godiva, principalmente, ela é sempre representada sozinha em cima do cavalo. Então tem um ato muito intencional também em incluir um homem em cima desse cavalo, junto com esse símbolo. Na história no mito de Lady Godiva, tem uma certa disputa que acontece entre Lady Godiva e o marido dela, que era uma espécie de líder político dessa localidade, né? Ele desafia e ela vai nua defendendo acho que é um corte de impostos, algo assim, não me lembro perfeitamente, né? E Miriam representa Lady Godiva com o Brás Trovão, que eu não tenho certeza se é a mesma pessoa que foi prefeito de Trindade, talvez seja. Coisas para a gente descobrir ainda no processo dessa pesquisa. Ainda nessa exposição tem outros mitos que são... A gente pode abrir para o resto da exposição, Polly, obrigado. Que são repensados. Nessa parede atrás de Ana, é uma parede que a gente reuniu obras que tratam de maneiras diversas de uma certa ideia de maternidade, né? Ou de maternidade. Também é importante dizer que na própria biografia da artista teve um momento dessa separação que ela teve que lutar na justiça para cuidar, para ter o direito de cuidar de seus 2 filhos, e isso foi algo muito muito importante assim na vida dela, e ela durante grande parte da sua vida cuidou dos 2 filhos enquanto pintou, enquanto trabalhou, né, com todas as dificuldades que uma mãe sozinha pode ter. Então a gente vê uma certa recorrência nas obras de Miriam, dessa representação de Nossa Senhora cuidando, ou de uma mulher que parece ser Nossa Senhora, cuidando de seu filho, com os anjos ajudando, né? Os anjos tocam música, os anjos seguram a criança, os anjos ficam um pouco ali em volta. Em alguns momentos essa criança Jesus parece menino, às vezes essa criança Jesus parece menina. Em outros momentos a representação da maternidade se dá por Santana Mestra, né? Pela Santana, que é mãe de Nossa Senhora, mãe de Maria. Em outros momentos, mesmo como aí, e em outros momentos a gente vê a maternidade com outros seres mitológicos que aparecem em outros momentos da obra de Miriam também. Acho que tem algo que é legal da gente falar também, que é ainda sobre o começo da obra, da trajetória artística de Miriam, é que ela começa como gravadora, né? De repente a gente pode até caminhar lá para aquela vitrine, Ana, se você puder. Vamos sim. Eu acho importante, eu ia até comentar no momento em que você estava falando sobre ela ter sido frequentemente classificada como uma artista popular, principalmente a partir dos anos 70, que é muito curioso que enquanto ela produz gravura, essas classificações não aparecem. Esse momento em que Miriam se dedicava à gravura foi durante os anos
final dos anos 50 e durante a década de 60, e era um momento em que, enfim, Feigl Strauer tinha acabado de ganhar o prêmio da Bienal com uma gravura, então era um momento assim que esse meio era um meio de muita profusão, era um meio, digamos assim, que estava muito na moda. E enquanto ela produz gravuras, por mais que as gravuras, vocês podem ver elas aqui atrás, por mais que elas já tragam assim características que depois a gente vai vir a reconhecer nas pinturas, durante essa época o trabalho de Miriam não é classificado como popular. Essa classificação surge quando ela começa a trabalhar com pintura. E são também essas gravuras que são os trabalhos que participaram de uma série de exposições importantíssimas, coisa que também pouco se fala, o que é curioso, no mínimo, porque a gente está lidando com uma artista que antes de decidir que só produziria pintura e antes de se converter totalmente à pintura sobre madeira, ela produzia muita xilogravura. Miriam sempre foi uma artista que produzia assim imensamente, e as suas gravuras tiveram circulação amplíssima. A Miriam participou com gravura de 2 Bienais de São Paulo, no Canadá. Polly, se você mostrar a vitrine, eu acho que super vai dar para ver. Toda essa documentação são atestados e, enfim, testemunhas de quantas coisas Miriam fez e por quantas instituições essas gravuras passaram. Foram gravuras que que ganharam prêmios. Por exemplo, na segunda Jovem Gravura Nacional, ela é uma das artistas premiadas pelo júri, que era composto, inclusive, pelo Walter Zanini. Então, e é muito curioso, porque, por um lado, depois que ela passa a produzir pinturas e as pessoas se atêm a essa classificação de que essa é uma artista ingênua, de que essa é uma artista popular e espontânea, elas talvez não por acaso escolhem ignorar um pouco essa imensa trajetória que precede a decisão mesmo de produzir pintura. Uhum. Exatamente. As gravuras, as estilos de Miriam são muito incríveis, assim, e a gente conseguiu um certo número delas que consegue mostrar o surgimento de algo importante, assim, que tem continuidade depois na obra dela como pintora. A gente vê nas primeiras, à esquerda, se você conseguir mostrar para a gente, exato, as primeiras gravuras mostram assim como monstrões e muitos gatos e monstros e coisas que acontecem na praça, ainda com cenas mais noturnas. A gente vê essa presença das casinhas em volta, são sempre cenas um pouco em trindade, você vê as casas em volta, a praça no centro, algo acontecendo, algum conflito acontecendo, e com o tempo, essa praça, esse lugar do acontecimento, né, a gente tem que pensar que é uma cidade pequena, né, a praça é esse lugar de visibilidade, de acontecimento, de encontro. Aos poucos, essa praça ela vai se abrindo, as casas vão ficando cada vez mais deformadas, distorcidas nas extremidades, e essa praça vai abrindo um clarão no centro. Acho que vocês conseguem ver por aí, nessa do gatão. Como é o que está escrito aí mesmo, Ana? Gato, gatão, de dia gato, de noite assombração. Essas gravuras, elas tinham muitas cenas de monstros, cenas de pesadelos, conflitos extraordinários. Essa última, eu acho incrível, essa da rede, que é uma cena um pouco de um certo pesadelo, ou algo assim, um sonho, que aparece um anjo que tem, ao mesmo tempo, asas e essas cobras que saem
de dentro dele tem esse trabalho lindo do chão, desse chão que ela consegue um efeito bem maravilhoso. E essa forma desse centro claro, né, dessa praça, desse lugar de acontecimento claro no centro, com o céu distorcido até sobrar só os cantinhos em volta, é algo que depois tem continuidade nas pinturas, né? Isso são as grandes marcas, assim, algumas das grandes marcas formais do trabalho da Miriam. Ela chega posteriormente dar um nome para esse branco, para essa cor branca que contorna tudo de vida. Sim. Você ia dizer uma coisa, Ana? Porque eu acho que nessas gravuras a gente consegue perceber muito bem como isso acontece. Porque nas pinturas, essas extremidades abauladas nos cantos superiores, elas parecem um dado muito entregue, né? Porque elas estão presentes em todos. Então, parece que é algo que ela simplesmente faz. E o que eu acho interessante de observar nas gravuras é que, na verdade, isso é uma construção que levou alguns anos. Eu acho que até quando a gente olha essas pinturas dos anos 70, que são essas pinturas do momento no momento de transição mesmo, entre a gravura até aquelas outras pinturas posteriores que a gente estava vendo anteriormente, a gente consegue ver que, pouco a pouco, esse espaço vida vai abrindo, até que se abre de forma definitiva. Depois, outros elementos formais que se tornam marcas da obra da Miriam, além desse clarão central, dessa luz diurna, esse lugar de acontecimento preenchido por essa claridade, e esse céuzinho que normalmente aparece nos cantos superiores, tem também as molduras coloridas, né? Que a própria que a artista desenvolve e repete pelos seus 40 anos de trajetória. Na exposição, isso foi um dado importante, né? A gente decidiu reproduzir. A gente pode até ir se movimentando lá para a terceira ou para a sala anterior onde a gente estava. Ou então até aí mesmo a gente pode ver esse momento da transição de Trindade, Ana, já que a gente já está aí. Desculpa mudar de ideia. Essas moldurinhas são muito importantes na obra da Miriam, e ela cria essa moldura como algo que sempre encerra de alguma forma das bordas de um acontecimento, né? Das bordas de um lugar onde a vida acontece. Na exposição a gente decide se inspirar nessas molduras e espalhá-las pelo espaço, de forma a emoldurar os próprios corpos de quem está no espaço com essas molduras, né? Um pouco criando uma relação de espelhamento entre o que está representado nas obras e os próprios sujeitos do público, né? Aí, nesse conjunto, a gente faz um pouco uma passagem, uma transição entre as imagens das memórias de Trindade e dos acontecimentos do dia a dia em Trindade, até umas cenas um pouco mais urbanas da experiência de Miriam no Rio de Janeiro. Um pouco no meio disso tudo tem duas pinturas que a gente acha importantes também, que fazem referência a Gabriela, de Jorge Amado, né? Que também é um romance que também fala das tensões de um Brasil que se moderniza, né? Da modernização do Brasil,
no século XX. Esse é um trabalho importante, eu acho, da exposição. Acho que aí pode falar, Ana. Eu ia ressaltar também que esse é um momento em que a gente consegue perceber também como Miriam era profundamente afetada pelo cotidiano que a circundava. Eu sou carioca, então eu tenho motivos para ter um carinho especial por essa pintura, que é uma padaria que existe no Rio até hoje e que ela escolhe pintar. Ou então também esse jogo de futebol, que foi algo que ela representou de forma recorrente, partidas de futebol. Inclusive, durante a pesquisa, a gente achou uma entrevista de jornal em que ela conta que a primeira partida de futebol que ela pintou para o filho. E os amigos do filho iam na casa dela e adoravam a pintura. Então, ela seguiu pintando partidas de futebol porque aquilo despertou uma reação nas crianças e ela se encantou com aquilo. Eu acho um episódio bonito, eu acho encantador como ela observava mesmo esse cotidiano da cidade e produzia a partir disso. A Miriam teve uma vida bastante boêmia, assim, também, e a gente um outro relato que foi bem incrível da gente ter achado foi o momento em que ela diz que o sonho dela era que as pinturas dela fossem distribuídas como santinhos, né, como folhetinhos, assim, né, como algo impresso pequeno em grande numeração em que todo mundo pudesse ter. E ela pintou um pouco nesse ritmo, né? Uma quantidade muito grande de obras. Acho que a gente pode até ir mostrando outras cenas desse conjunto da tradição e da hipocrisia, um apelido que a gente deu a essa a essa parede. No conjunto anterior a gente viu também uma pintura sobre Gamela, né, que é uma das poucas obras que a gente tem na exposição que dão conta do fato de que Miriam pintou sobre vários tipos de madeira. Qualquer objeto de madeira, na verdade, que ela encontrava, ela usava para pintar. Muitas vezes, inclusive, numa época em que ela morou em Iguaba Grande, que é na região dos Lagos Fluminense, ela pintava em madeiras que ela encontrava na praia, né? Madeiras que tiveram um uso, tiveram uma memória, observaram a vida de uma... Pode falar, Ana. Desculpa, você cortou aqui. Uhum. Essa é uma das pinturas que foi produzida sobre um pedaço de madeira que foi encontrado, por isso o suporte irregular, o formato irregular. O que é interessante é que quando ela pintava sobre essas madeiras encontradas, geralmente ela não manipulava o formato dessas madeiras. Ela propunha uma composição que se encaixava nesses formatos irregulares. Uhum. Eu queria só dar uma informação aqui, porque parece que talvez no Instagram o áudio não está 100%, mas no YouTube está 100%. Para quem está assistindo pelo Instagram, se quiser assistir pelo YouTube, o som está melhor. Só para ter também essa opção aí, se você está achando que o som não está 100%, no YouTube está melhor. Mas só para dar essa informação. Na sala lá de trás... Mesmo conjunto da tradição e hipocrisia. Bê, você consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo agora. Perfeito. Perfeito. Eu não sei se você falou, porque também cortou aqui por um segundo, mas a gente conseguiu reunir algumas dessas muitas cenas de casamento
que Miriam representou, casamentos e noivados. Em algumas delas a gente localizou, não por à toa, no centro desse conjunto, esse tipo de pintura que ela pintou algumas vezes, que ela intitulava de A Era dos Cornos. É isso, Ana? Acho que é. A Era dos Chifres. A Era dos Chifres, em que ela mostra esses casais normalmente muito apaixonados, mas com esses sinais assim de traição, né? Em volta a gente tem cenas de casamento, que tem pequenas narrativas nos detalhes, alguém que abraça uma pessoa que seria talvez o seu parceiro e toca o ombro de uma outra, ou uma cena de casamento em que o coroinha, com sua roupa de coroinha, tá visivelmente aficionado pelas nádegas do homem que está casando, né? Também é importante dizer que Miriam vivia cercada de pessoas, em grande parte por homens gays, e pessoas que expressavam as suas identidades pela extravagância e às vezes estranheza. Para Miriam e para seus amigos, algo muito importante era o uso de roupas diferentes. Então a gente vê nas pinturas dela também esse interesse pela modelagem, pelo tipo de vestimenta, mas também algo muito, muito característico é a presença dessa maquiagem, né? Homens, mulheres, animais, monstros, Jesus, Nossa Senhora, peixes. O sol, né? Os sóis, né? Porque tem pinturas com mais de um sol, são, em grande parte das vezes, representados usando maquiagem, né? Em textos anteriores, que a gente conseguiu descobrir por essa catalogação importante da artista, a gente viu muitas vezes críticos falando dessa maquiagem como se fosse mais um sinal de pureza, de simplicidade, etc. Quando para ela e para os amigos dela, né, essa maquiagem excessiva, assim como as roupas, eram sinais de expressão de extravagância e liberdade, né? E saber que eles utilizavam isso pode dar outros sentidos, né, para análise dessas obras. Nessa última sala, e a gente está indo para os últimos 5 minutos dessa conversa, mas nessa última sala a gente tem ainda conjuntos que tratam de cenas de romance e casal e enamoramento. A gente tem um grande conjunto de obras que tratam de celebrações populares, desde cirandas a festas e shows e cabarés. A gente tem lambada, a gente tem samba, a gente tem gafieira, muitas cenas de bar. E um pouco mais, a gente tem as cenas de carnaval, muitas pinturas de fantasias de carnaval, esse elogio à possibilidade de o exercício de ser outro, né? De ser outros. E a gente tem um conjunto bastante importante, algo que é bastante marcante na obra da Miriam também, um pouco mais para frente, que são essas obras que ela chama de Os Ídolos. Se a gente chegar um pouquinho mais perto, Polly, se você conseguir, a gente tem em cima uma cena do Chacrinha, embaixo a gente tem que é linda, a gente tem Vinícius de Moraes, a gente tem Raul Seixas, a gente tem Rita Lee. E é importante ressaltar que Miriam pintou muitos ídolos. Ela pintou
muitos ídolos ao longo da sua carreira, era algo que ela fazia também de forma recorrente. E o interessante é que ela sempre pintava ouvindo rádio, isso foi algo que a gente também descobriu durante essa pesquisa, então ela pintava sempre em casa e sempre ouvindo rádio. E os ídolos, ela só produzia pintura de ídolos cujas músicas ela gostava. Então, tem uma anedota interessante, por exemplo, em que a Sofia, filha de Miriam, pediu para ela que pintasse o Blitz. E aí a Miriam tentou ouvir Blitz, mas não gostou das músicas e por isso não conseguiu pintar. Então, ela só pintava realmente os ídolos de quem ela gostava das músicas, de quem ela conseguia ouvir. Tem ainda outras pinturas em que ela representa o que é contado em uma música, né? O conteúdo de uma música e essa é uma delas. Às vezes está associado ao ídolo, mas às vezes também está solto, né? Tem aquela pintura da cartinha, uma delas, né, Ana, que está em uma outra sessão. Aí nessa mesma parede aí atrás da Ana agora, tem uma gravura de uma série que a gente adora também, dos anos 60, que é uma série de representações de quase como se fosse um ataque alienígena, né? É uma invasão de OVNIs nesse contexto do centro do Brasil. Miriam dizia ter tido experiências de ter avistado mesmo os extraterrestres, né? E pintou e criou várias gravuras incríveis com essa série. Junto dessa parede, a gente tem várias outras pinturas em que ela exercita essa imaginação fantástica, né? Com diversas cenas de voo, né? Em que pássaros e outros animais lá em cima tem o pavão misterioso, que é um mito que se repete, né? Que é um cordel importante. Lá embaixo tem um pavão misterioso, em cima também, né? Para quem não sabe, o cordel do pavão misterioso, o pavão misterioso é uma grande aeronave, né? Que mais uma vez conta a história de uma mulher trancada pelo pai e que foge para viver o amor foge de diferentes relatos assim, mas que vai por dentro dessa grande aeronave do pavão misterioso para viver um amor em outro canto. Algo que eu acho que é interessante nesse conjunto também é que a gente percebe vários animais que transportam pessoas, transportam casais, transportam marinheiros. Então, é um voo alçado que carrega alguém, é um nado que carrega alguém. Esses animais servem, de alguma forma, também como meios de transporte, como possibilidades de acesso, de caminho, e isso é algo muito presente e recorrente no trabalho de Miriam também. Total. A gente tem que ir encaminhando para o final dessa primeira conversa. É só uma primeira conversa. A gente vai ter, a partir de janeiro, outras conversas comigo, com a Ana e também com outros convidados, com uma programação que a gente vai lançar em breve também. De toda forma, fica o convite para que vocês possam acessar essa exposição pelo site da galeria, ou então marcar, agendar para visitar a exposição presencialmente. Obrigado por quem acompanhou essa conversa até agora. Obrigado, Ana, pela disponibilidade de estar aí, e Polly também, e toda a equipe que está fazendo essa transição, essa transmissão possível. Obrigada, B. Lembrando que amanhã é o último dia para agendamento, porque depois a galeria entra em recesso, e então o recesso da galeria acaba no dia 11 de janeiro, quando as visitas presenciais podem voltar a ser agendadas. É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todos.